Nem todos acreditam naquilo que Deus está falando. Mas, porém, a Bíblia é categórica nos dizer que aqueles que acreditam no Senhor, a Bíblia diz que o Senhor sabe aqueles que confiam nele e aqueles que acreditam na provisão de Deus, aqueles que acreditam na providência de Deus, aqueles que acreditam que Deus usa os seus filhos na terra, esses desfrutam das bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. E aquele que duvida é impossível ele desfrutar, porque como nós vamos desfrutar de algo que nós não acreditamos? O Salmo de número 125 diz assim, ó, confia no Senhor, serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Os que confiam, nem todo mundo acredita. Porém, aqui nesse contexto, o versículo de número 2 vai dizer que um homem não acreditou. E quem foi esse homem? Esse homem foi o capitão, ao qual o rei encostava o braço, descansava o seu braço no seu ombro. Ele não acreditou e duvidou da palavra do profeta. E ele diz assim, ó, nem que Deus abra uma janela dos céus. É impossível. Na verdade, aquele homem não duvidou somente do profeta, mas ele duvidou da palavra que o profeta estava falando. Ele duvidou do próprio Deus. Porque o profeta não estava falando uma palavra dele, mas estava falando uma palavra de Deus. Estava trazendo uma resposta de Deus para aquela nação. Observe o versículo ali que vai dizer bem assim, ó. Ouve a palavra, não a palavra do profeta Eliseu, ouve a palavra do Senhor. Era o Senhor que estava trazendo resposta para aquele povo. Era o Senhor que estava trazendo resposta para aquela nação. Mas o capitão duvidou e disse, nem se Deus abrir uma janela nos céus, poderá fazer isto? E o profeta Eliseu, ele disse, olha a autoridade que tem um profeta. Eis que o verás com teus olhos, porém daí não comerás. O que eu quero dizer com essa palavra nesta manhã? Olha, Deus, ele tem a chave de todas as portas. A nossa bênção, ela só fica oculta até um servo de Deus abrir a boca. No momento em que o profeta ele abre a boca, Deus assina embaixo. Porque na verdade, o profeta ele não fala dele mesmo. Existem vários tipos de profeta, mas eu estou falando homens sinceros, homem de Deus, homem que tem responsabilidade com a palavra, homem que só fala aquilo que Deus orienta. Porque na verdade, um homem de Deus, ele só profetiza o que Deus manda. Ele só profetiza a palavra do Senhor. Mas no momento em que ele abre a boca e ele profetiza, Deus confirma embaixo. Não há crise, não há dificuldade que o Senhor não possa agir, que o Senhor não possa fazer. Não há fome que o Senhor não possa mandar alimento. Não há tamanho de dificuldade. É por isso que as nossas bênçãos, ela não se avalia em meio à dificuldade. Deus, ele tem as maneiras de trabalhar e ele tem as maneiras de mandar a sua provisão sobre a terra, sobre a sua casa, sobre a sua família. E pode ser nesta manhã em que a bênção de Deus ela chega sobre a sua casa. Pode ser nesta manhã em que a cura, em que o milagre de Deus ele chega para a sua vida. Deus ele conhece o nosso interior, ele sabe daquilo que nós precisamos. E ele tem a palavra certa, no momento certo e na hora certa. A Bíblia nos diz que todo aquele que busca o Senhor, ele não é confundido. Todo aquele que busca a provisão de Deus, Deus tem resposta para dar para cada um daqueles que buscam o Senhor. Deus tem resposta. Eu sempre costumo dizer que
A Bíblia tem resposta para todas as perguntas e tem saída para todas as situações. Aquele que espera no Senhor, como diz o profeta Isaías, ele renova as suas forças. Olha, não é porque você enfrenta uma grande dificuldade, não é porque você passa por uma grande prova, que a provisão de Deus não possa chegar. Ei, a provisão de Deus, a nossa prova, a nossa dificuldade, ela só vai até na hora que Deus dizer basta. Esse teu sofrimento, essa tua luta, ela vai até a hora que Deus disser chega. No momento que Deus no momento em que Deus ele queira colocar um fim nesse sofrimento seu, ele tem poder para colocar. No momento em que Deus ele queira dizer para a situação, para a dificuldade, basta, está falado. Porque a provisão de Deus, ela vem de uma maneira contra a lógica humana. Observa que em vários textos da Bíblia, em várias situações, Deus fez com os inimigos diversas situações. Fez com que mandasse um terremoto e aterrasse eles. Fez com que eles se confundissem e eles próprios se guerreassem contra eles. Fez com que eles tivessem medo e fugissem. Deus tem as maneiras de trabalhar. Deus tem o socorro certo para enviar para o seu povo. E é por isso que eu quero dizer para você nesta manhã, acalma o teu coração. Não se desespere. Não fique triste. Continue confiando em Deus. Continue acreditando no Senhor. Eu sei que muitas vezes eu e você, em minha luta, em minha dificuldade, nós façamos a oração de que vários homens na Bíblia fizeram, inclusive Davi, inclusive o patriarca Jó. No meio do sofrimento, no meio da luta, que parece que não vai ter fim, a gente diz muitas vezes assim: Senhor, até quando? Passa anos e passa anos, mas tu, Senhor, até quando? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus, presta atenção no que eu vou dizer aqui para você nesta manhã. Deus, Ele já tem a data e a hora certa de entregar o meu e o teu milagre. Ele tem a hora certa. Então, significa o quê? Que cada dia que passa, nós estamos mais próximos daquilo que Deus já preparou para mim e para você. Não duvide. Não duvide do poder de Deus. Não duvide daquilo que Deus já te prometeu. Nós sabemos que hoje não há mais profeta na terra. Às vezes a gente brinca, e às vezes a gente até fala numa expressão bíblica, ou numa expressão de uma pregação, e dizer: eu sou um profeta. Na verdade, não há profeta hoje, como existia naquela época, que era um ministério. Mas hoje existe o dom da profecia. Porque a profecia já está em nossas mãos, que é a Bíblia Sagrada. A maior profecia, a profecia verdadeira. E é normal hoje a gente acreditar muito em título. A gente acredita mais em quem está falando do que na própria Bíblia. Mas qual é o segredo? Eu e você acreditar na provisão de Deus, na palavra do Senhor. Cada dia Deus tem um pão quentinho para nós. Cada dia Deus tem uma reflexão para a minha vida e para a tua vida. E qual é a reflexão que Deus me deu para mim falar para você hoje, nessa manhã? É exatamente esse texto. A provisão de Deus virá através da profecia do profeta Eliseu. Ela vem através da profecia do profeta Eliseu para o povo de Samaria. E nesta manhã,
A provisão de Deus, ela chega para a tua vida através de eu compartilhar esta profecia, esta palavra que é viva e eficaz. Esta palavra que é o mapa do viajante. Esta palavra que nos alimenta eu, alimenta você. Ei, tem uma provisão de Deus chegando para a sua vida. A provisão de Deus chegando para a sua casa, para a sua família, para os seus.